Plano de leitura bíblica, dia 28 de maio, Esdras 1 a 3. Livro de Esdras, primeiro regresso dos cativos. O edito de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a profecia proposta pelo Senhor na boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual mandou fazer em todo o seu reino de viva voz e por escrito a seguinte proclamação. Assim fala Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de construir-lhe um templo em Jerusalém, que fica na terra de Judá. Quem é dentre vós pertencente ao seu povo, que seu Deus o acompanhe. Suba a Jerusalém, que fica na terra de Judá, e construa o templo do Senhor Deus de Israel, o Deus que reside em Jerusalém. Que todos os sobreviventes de Judá, onde quer que residam, sejam providos pelos habitantes da localidade onde se encontrarem de prata, ouro, cereais e gado, bem como de oferendas voluntárias para o templo do Deus que reside em Jerusalém. Então os chefes de família de Judá e de Benjamim, bem como todos os sacerdotes e os levitas, principalmente todos aqueles cujo Espírito de Deus havia tocado, prepararam-se para ir reedificar o templo do Senhor em Jerusalém. Todos os que habitavam pelas redondezas ajudaram-no, dando-lhes prata, ouro, bens diversos, gado, cereais e coisas preciosas, além das outras ofertas voluntárias. O rei Ciro entregou também os utensílios que Nabucodonosor tinha trazido do templo do Senhor em Jerusalém e tinha colocado no templo de seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, mandou-os entregar pelas mãos de Mitríades, o tesoureiro, o qual os entregou a Sassabassar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata eram em número de 5.400. Tudo levou Sassabassar quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Lista dos repatriados. Entre os cativos que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deportado para Babilônia, foram os seguintes habitantes da província que se puseram a caminho para voltar a Jerusalém e a Judéia, cada um para a sua cidade. Voltaram com Zorobabel, Josué, Neemias, Saraías, Raelaías, Naamane, Mardoqueu, Belsan, Mesfar, Beguai, Reum e Baana. Número dos homens do povo de Israel, filhos de Faros, 2.172. Filhos de Safatias, 372. Filhos de Area, 775. Filhos de Faate-Moabe, descendentes de Josué e de Joabe, 2.812. Filhos de Elã, 1.254. Filhos de Zetua, 945. Filhos de Zacai, 760. Filhos de Bani, 642. Filhos de Bebai, 623. Filho de Asgade, 1.222. Filhos de Adonicam, 666. Filhos de Beguai, 2.056. Filhos de Adim, 454. Filhos de Ater, do ramo de Ezequias, 98. Filhos de Bezai, 323. Filhos de Jora, 112. Filhos de Assum, 223. Filhos de Gebar, 95. Filhos de Belém, 123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128. Filhos de Bet-Asmote, 42. Filhos de Cariatarim, de Cafira e de Berote, 743. Filhos de Ramai e de Geba, 621. Homens de Macmas, 122. Filhos de Betel e de Ai, 223. Filhos de Nebo, 52. Filhos de Megbes, 156. Filhos de outro Elã, 1.254. Filhos de Arim, 320. Filhos de Lode, de Hadide e de Oni, 725.
Filhos de Jericó, 345. Filhos de Senaá, 3.630. Sacerdotes filhos de Zedaías, da casa de Josué, 973. Filhos de Emer, 1.052. Filhos de Fassur, 1.247. Filhos de Arim, 1.017. Levitas, filho de Josué e de Cadmiel, descendentes de Odovias, 74. Cantores, filhos de Asaf, 128. Porteiros, filhos de Selum, filhos de Ater, filhos de Teumon, filhos de Acube, filhos de Atita, filhos de Sobai, ao todo 139. Natineus, filhos de Sia, filhos de Azufa, filhos de Tabaote, filhos de Sero, filho de Siá, filho de Fadom, filhos de Lebana, filhos de Agaba, filhos de Acube, filhos de Agabe, filhos de Semlai, filhos de Anã, filhos de Gidel, filhos de Gaer, filhos de Raías, filhos de Razim, filhos de Necoda, filhos de Gazã, filhos de Uza, filhos de Fazéa, filhos de Bezai, filhos de Acena, filhos de Muni, filhos de Nefuzim, filhos de Baquebuque, filhos de Acufa, filhos de Aru, filhos de Baslute, filhos de Maida, filhos de Arsa, filho de Bercos, filhos de Cisara, filhos de Tema, filhos de Nazias, filhos de Atifa. Os filhos dos escravos de Salomão, filhos de Sotai, filhos de Soferete, filhos de Feruda, filhos de Jaala, filhos de Darcon, filhos de Gidel, filhos de Safatias, filhos de Atil, filhos de Foquerete, Asebaim, filhos de Ami. Total dos natineus e dos filhos dos escravos de Salomão, 392. Eis descritos também aqueles que de Tel-Mela, de Tel-Arsa, de Querube, Adom e de Emer, não se pôde saber se pertenciam ao povo de Israel, pela família ou raça de que descendiam. Filhos de Dalaías, filhos de Tobias, filhos de Necoda, 652. E entre os sacerdotes, filhos de Abias, filho de Acos, filhos de Berzelai, que assim foi chamado por ter tomado como esposa uma das filhas de Berzelai, o Galaadita. Eles procuraram esclarecer a sua genealogia, mas não a puderam encontrar. Assim foram excluídos do sacerdócio. O governador proibiu-os de comer das coisas sagradas, até que conseguissem encontrar um sacerdote qualificado para consultar Deus pelo Urim e o Tumim. O total do povo reunido era de 42.360 pessoas, sem contar seus escravos e escravas em número de 7.337. Tinham consigo também 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 jumentos, 435 camelos, e 6.720 jumentas. Vários chefes de família, chegando ao templo do Senhor, fizeram ofertas voluntárias para a casa de Deus, a fim de que a mesma fosse restaurada. Contribuíram para os tesouros da obra, cada um segundo suas posses, com 61.000 dáricos de ouro, 5.000 de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, as pessoas do povo, os cantores, os porteiros e os natineus estabeleceram-se em suas respectivas cidades. Assim todos os israelitas habitaram cada um em sua localidade. Restauração do templo e do culto. Tendo chegado o 7º mês e estando os filhos de Israel instalados em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só homem em Jerusalém. Então Josué, filho de Josedeque, e seus irmãos sacerdotes, bem como Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, principiaram a reconstrução do altar de Deus de Israel e ofereceram holocaustos como a lei de Moisés, homem de Deus, prescrevia. Reconstruíram o altar sobre as antigas bases, porque tinham medo dos habitantes vizinhos, e ofereceram holocaustos ao Senhor pela manhã e pela tarde. Em seguida, celebraram a festa dos tabernáculos, como estava prescrito, e diariamente ofereciam holocaustos de acordo com o número prescrito para cada dia. Depois disso, ofereceram o holocausto perpétuo, os das Neumênias e de todas as solenidades consagradas ao Senhor,
assim como os daqueles que faziam uma oferta ao Senhor. No primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, mas os fundamentos do templo do Senhor não estavam ainda colocados. Foram então contratados canteiros e carpinteiros, deram aos sidônios e tírios víveres, azeite e vinho para que trouxessem por mar a madeira dos cedros, desde o Líbano até o Jope, segundo a autorização que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano de sua chegada ao templo de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, tendo consigo seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que haviam voltado do cativeiro para Jerusalém, puseram-se a trabalhar. Os levitas de 20 anos para cima foram encarregados da direção dos trabalhos do templo do Senhor. Josué com seus filhos e irmãos, Cadmiel com seus filhos de Odovias, propuseram-se unanimemente a dirigir os que trabalhavam na construção da casa de Deus. O mesmo fizeram os filhos de Enadade, com seus filhos e seus irmãos, que eram os levitas. Logo que os pedreiros lançaram os fundamentos do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes ornamentados para assistir à cerimônia, com as trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com os símbolos para louvarem o Senhor segundo as ordens de Davi, rei de Israel. Entoaram ao Senhor este refrão de louvor, porque Ele é bom e porque sua misericórdia com Israel permanece para sempre. E todo o povo soltou aclamações de alegria para celebrar o Senhor, por ocasião do lançamento dos alicerces de sua casa. Mas enquanto muitos gritavam de alegria e júbilo, muitos sacerdotes, levitas e chefes de família já idosos que tinham visto o primeiro templo, choravam em alta voz enquanto diante deles eram lançados os alicerces do novo edifício. Era impossível distinguir os gritos de alegria dos clamores daqueles que choravam, pois todo o povo gritavam em altos brados, e o eco de suas vozes se podia ouvir de longe.